Você está assistindo o programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Pavigás. Precisou? É só ligar. Lojas Azevedo. Completa por você. Festival de Prêmios da Sociedade São Vicente de Paulo. Muitíssimo boa noite, estamos aqui com o programa Mulher Mais. Muitíssimo obrigada por você permitir que eu entre na sua casa, trazendo para você muita informação. Hoje o nosso programa está recheado. Nós vamos conversar com uma podóloga, você vai saber o que significa isso. A gente vê muito falar, mas dificilmente a gente compreende. Hoje nós vamos esclarecer isso aqui no Mulher Mais. Também vamos falar sobre os benefícios do alface, aquela folhinha verdinha que muita gente não dá nada por ela, saiba que ela tem muitas propriedades benéficas para a sua saúde. Estaremos aqui também parabenizando os aniversariantes. Eu quero agradecer a você que tem acessado a nossa página do Facebook, postado lá suas mensagens, deixado seus recados. E você que conhece alguém que está aniversariando e quer parabenizar através do Mulher Mais, é só você mandar seu e-mail ou você postar lá uma mensagem que nós estaremos aqui parabenizando as pessoas em seu nome. E nós vamos aqui com a Márcia Regina, ela é podóloga, e é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre os cuidados do pé. Boa noite para você, Marcinha, seja bem-vinda. Boa noite, Irani. Muito obrigada pela oportunidade que você está dando, né, para que as pessoas venham a conhecer cada vez mais as propriedades, né, de um podólogo, que nós podemos fazer por esse órgão que é muito importante, que é o nosso pé, né? Ele é um órgão que tem tudo a ver com nossa locomoção, né? Quem seríamos nós, como íamos conseguir locomover sem esses pés? Então, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, de todos, cada vez mais um conhecimento. E as pessoas, elas também assim, aprender a cuidar, né, de si através dos pés. Pois é, Márcia, você falou interessante aí que os pés, né, é a nossa sustentação, a base de tudo, é a nossa raiz. E as pessoas dão pouco valor aos pés, gente, mas a gente vê falar podologia. O que significa podologia? A podologia, ela é um ramo auxiliar da medicina, onde nós estudamos os pés, né? Então, e suas podopatias também, que não são poucas. Então, hoje, nós podemos observar que muitas pessoas têm alguns problemas de saúde mesmo, né? Coluna, desgaste ósseo, tudo isso vem refletir nos pés e muitas vezes não sabe. Tem também as micoses, os fungos, né? E são uma variedade, né, de podopatias. Tem alguma doença que eu posso tratá-la através dos pés? Olha, Irani, muitas doenças, ela reflete, na verdade, nos pés. Então, nós podemos observar através das unhas, né? Tem a micose, tem aquelas manchas brancas, tem o descolamento de unha. Então, tudo isso, na verdade, são sinais. Então, pode ser o problema que a pessoa está refletindo ali de psoríase, né? A própria micose, uma má circulação, varizes, problemas cardíacos. Então, assim, o estudo do pé é interessante e eu sou uma pessoa assim, eu faço realmente o que eu amo. Eu simplesmente amo o meu trabalho. Agora, você fala em estudar os pés, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que estudar os pés, Márcia? Porque, como eu disse aqui no início, os pés, ele é o órgão que é responsável, né, pela nossa locomoção. Então, mas esse estudo vem só por isso? Ou eu até te fiz a pergunta antes, que se através dos pés a gente tem condições de tratar algumas doenças. É porque quando a gente busca imagens dos pés, da planta do pé, como se diz, a gente vê que vários órgãos nossos estão interligados aos pés, né? Tem fígado, tem rins, enfim, nossas vísceras parece que estão interligadas aos pés. E tem até pessoas, você mesmo que faz a massagem no pé para fazer relaxamento, para fazer tratamento. Sim, eu entendi. A sua pergunta é, será que podemos tratar alguma doença através dos pés? Olha, tratar, eu não diria, tá? Mas nós podemos sim amenizar, nós podemos usar os tones, né? Você quer dizer o seguinte, massagear, reflexologia. Então, através dos reflexos, né, que como você acabou de falar, nós temos um mapa realmente do nosso organismo na sola do pé, que são chamados, né, de pontos que refletem ao nosso organismo. Então, é necessário, né, que você tenha uma determinada pressão, com precisão, que tudo
tudo precisa de um estudo, e através dessa reflexão, né, que nós usamos na podologia como reflexologia, a gente vai estar trabalhando aquele órgão onde a pessoa vai diminuir a tensão, né, e muitas das vezes, quando o problema da pessoa é tensão, é psicológico, ajuda muito sim, com certeza. E quais são os problemas que tratam a podologia? Então, como eu disse, a podologia ela vem tratar, na verdade, quais são os problemas que as pessoas procuram um podólogo, né? Vamos colocar assim. Então, a calosidade são os mais frequentes, né? Verrugas plantares, viróticas até, unhas encravadas, né? É uma da procura maior, micoses de unha mesmo. Como eu falei, qualquer mancha, qualquer problemas mesmo, que a pessoa dê no pé um joanete, uma deformação óssea. Então, geralmente as pessoas vêm procurar um podólogo. Isso é importante porque, como nós estudamos essa parte do corpo, né, com mais precisão, então a gente pode estar ali até mesmo direcionando a pessoa. Se aquela questão dela ali eu posso resolver, vai ser resolvido. Se não, eu vou estar encaminhando, né, para um ortopedista, para um dermatologista. Agora, existem algumas questões, né, que realmente a pessoa está ali com sua imunidade baixa, que além da podologia, eu trabalho com a homeopatia. Né, e a homeopatia, cada dia, eu estou tendo muito sucesso mesmo integrando com a podologia. Porque igual no caso de micose, às vezes ela tem um sistema, né, a pessoa está com a imunologia dela baixo. Então você trabalha ali, junto com a homeopatia, os resultados são excelentes. Eu surpreendo cada dia que passa com os resultados. Quando você fala de uma micose, que ela pode ser tratada com a homeopatia, a micose, ela vem da imunidade baixa ou ela é contraída e por causa da imunidade baixa ela se prolifera? São vários fatores. Então nós temos o fator baixa imunidade, que a pessoa a partir daquele momento ali, ela vai fazer uma unha num salão, ela vai frequentar um clube, uma piscina, ela frequenta ali uma sauna, então ela vai contrair devido à sua baixa imunidade. Agora, existe também as micoses que elas são contraídas a partir de uma infecção. Eu fiz uma unha com uma determinada pedicuro e o que aconteceu? Teve uma infecção ou por mal esterilização do material, né? Ou porque eu saí dali, me contaminei com o pó mesmo. Então, aí eu vou contrair uma micose a partir dessa infecção. Então, são vários os fatores, né? Que no caso de um podólogo, o que o podólogo faz? Ele vai estudar justamente, junto com a pessoa, com o cliente, para saber de onde veio, de onde que surgiu, né, essa contaminação. Certo. Ô, Márcia, nós vamos a um pequeno intervalo e quando nós voltarmos aqui, a Márcia ela vai explicar para nós. Você com certeza já ouviu falar bicho do pé. É inacreditável, mas ainda existe e muito. E nós vamos falar também sobre as doenças que podem ser transmitidas no salão de beleza. Muitas vezes você não se atenta a esse fato, mas é muito importante você saber aonde, né, nós mulheres principalmente frequentamos para deixar as nossas unhas mais bonitas. Tome cuidado porque a partir daí pode ser que você contraia alguma doença. E no próximo bloco também nós estaremos falando aqui sobre os benefícios e as propriedades do alface para você saber consumir melhor essa hortaliça. Estaremos também parabenizando os nossos aniversariantes. Então não saia daí não que a gente volta já já. E aqui de volta com Mulher Mais, hoje nós estamos conversando com Márcia Regina, ela é podóloga e está explicando para nós a importância de cuidarmos adequadamente dos nossos pés. E falando sempre em cuidado, nós vamos saber neste exato momento quais são as propriedades do alface e os benefícios que ela traz para o nosso organismo. A alface é uma hortaliça comum no preparo de saladas leves, tipicamente folhosa e que combina com tomate. O seu sabor é agradável e de fácil preparo. Há vários tipos, como a crespa, roxa, lisa e americana. Poucas calorias e muita vitamina. No alface você encontra as vitaminas A e C, além de sais minerais como fósforo e cálcio. Além disso, possui propriedades calmantes, diuréticas e laxativas. Escolha as folhas limpas, cores vibrantes sem marcas de insetos e não se esqueça de lavar bem com água corrente antes de consumir. E já sabe, na hora de preparar aquela comidinha especial, não se esqueça da saladinha, que é prato importantíssimo na sua dieta. Ok, depois de você ter visto aí, né, os benefícios que o alface traz para você, nós vamos saber de uma coisinha muito curiosa aqui, que nos dias de hoje,
ainda existe sim o bicho do pé, Márcia. Que bicho do pé é esse? O bicho do pé é uma pulga. A gente vê muito, quando a pessoa começa com o coceirinho, fala, parece que você está com um bicho de pé, não para quieto. Tem muito esse ditado. E como é que isso é uma pulga contraída de bicho? Como é que é, Márcia? Então, o bicho do pé, o famoso, né, popular bicho do pé, você pode contrair, na verdade, em qualquer parte do seu corpo. Mas, precisamente, eu estou falando sobre isso, que como podóloga e homeopata, muitos me procuram porque contraem no pé, né? Então, isso se dá porque a pessoa ela pode andar em água suja, andar descalço, né, em terra, lugares onde vivem cães e gatos. Então, são essas localidades que são propícias, né? Eu, geralmente, as pessoas que chegam até meu consultório, elas contraem porque, fui na fazenda, fui no sítio, né? Eu ajudei tirar um entulho da minha casa esse final de semana. Então, geralmente, acontece de contrair. Agora, o interessante é que, quando você contrai, imediatamente você não consegue perceber. Então, após alguns dias, você começa a perceber ou uma coceira e uma dor, ou só a dor. Mas quando eu vou num sítio, numa fazenda, que eu tiro o entulho, ao tomar o banho, que eu passo a bucha, que eu passo sabão ali, eu não consigo eliminar esse bichinho do pé através de um banho ou é porque é uma higienização mal feita? Não tem nada a ver com a higienização. Nesse caso, realmente, é porque quando você contrai, ele penetra na sua pele. Automaticamente? Automaticamente. Então, ele começa, vai proliferando ali. Tanto é que quando você consegue tirar, você tira, né? Você consegue tirar o piolho, a mãe e os filhinhos. Meu Deus. Que são as lentes, no caso. E tem um determinado cuidado para isso, gente, porque se você chegar a matar esse bicho na hora que você está fazendo essa extração, então isso pode infeccionar de uma forma terrível. Então, eu estou falando sobre esse assunto justamente por isso, porque nós temos técnicas, né, para estar fazendo isso, temos a forma correta, temos o material correto de retirar, é sem dor, né, quando é retirado no consultório não tem dor nenhuma, e é a garantia que você tem de estar fazendo uma coisa ali, né, uma asepsia mesmo, não vai contrair nenhuma bactéria, não vai contrair nenhuma micose através, porque fica um buraquinho bem... A gente precisa alertar o pessoal em casa, Márcia, isso aí que você falou é muitíssimo interessante, porque nós temos o hábito de nos automedicar, né? Quando você diz que nós devemos ter o cuidado de procurar um profissional para a extração desse bichinho que está no seu pé, que parece uma coisa muito ingênua, muito insignificante, mas como Márcia falou, muitas vezes a gente pega um alicate de unha, pega uma gilete já usada, ou pega agulha um estilete, usada, alguma né? agulha, e vai cutucar aquilo ali. Isso pode ocasionar uma infecção seríssima. Dessa infecção você pode contrair outras doenças. Então, o melhor que você tem a fazer, percebeu? Procure o profissional, procure um podólogo, porque provavelmente, né, você não terá tantas consequências assim. Aliás, terá nenhuma, porque ali será, como a Márcia nos explicou, tem uma técnica toda especial de fazer a retirada, né, desse piolinho ali sem trazer mais consequências para você. E é importante alertar e procurar realmente um profissional nessa área, porque um fato curioso que aconteceu essa semana no meu consultório. Um cliente, ele passou por uma consulta médica, e nessa consulta não foi detectado que era um bicho de pé. Então, confundiram com uma infecção na unha e o cliente passou até mesmo a usar anti-inflamatório. Tomou uma semana remédio, de medicação para isso e quando viu que o problema não foi resolvido, aí então, por fim, ele resolveu estar procurando um especialista dos pés. Então, que eu detectei que era um bicho de pé. Então, assim, gente, porque, na realidade, por isso que eu falo, procurar um especialista. Se você está com problema do pé, não significa que todos os problemas do pé, um podólogo, né, vai resolver. Mas nós temos uma capacidade maior de estar indicando você para um profissional adequado para cada tipo de problema. E quando você falou em doença do pé, quando nós estamos falando de problemas aqui, Márcia, quando nós encerrávamos aqui o primeiro bloco do nosso programa, nós falamos sobre as doenças que podem ser contraídas num salão de beleza, porque isso também requer muito cuidado. Não estamos generalizando e nem denunciando, nós estamos alertando, porque saúde é uma coisa muito séria, você vai mexer ali na sua pele, às vezes pode tirar um famoso bife, né, como a gente fala, você vai colocar seus pés
em determinados locais que você não sabe como é que está, se os equipamentos estão esterilizados. E a Márcia, que é entendida do assunto, é formada para isso, é profissional da área, ela vai nos dizer quais são as doenças, Márcia, que nós podemos contrair dentro de um salão de beleza e o que nós podemos fazer para evitar. Olha, gente, como a Irani falou, nós não estamos denunciando, né? Nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas cuidados pessoais, na realidade, tem que começar com nós mesmos, né? Então, a primeira coisa, para você não culpar depois a ninguém, leva seu próprio material, esteriliza seu material, entendeu? Porque é possível, sim, a pessoa adquirir uma AIDS, uma hepatite B ou C, um tétano, micoses, nem se fala, né? Um impetigo, escabiose, que é a própria sarna, né? Pediculose, que são piolhos. Ah, que isso, Márcia? Pode acontecer? Pode, gente. São fatos que já foram detectados, eu já consegui ver isso. Então, assim, como nós falamos, nós não estamos denunciando, são fatos reais. Nós estamos alertando para as pessoas observarem mais aonde vão entrar, né? Isso, alertar mesmo, a questão de saúde, a questão de higiene mesmo. Então, fica alerta, né? Porque eu acho que nós devemos cuidar. É assim que a gente se cuida, né? Ficando alerta. Márcia, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e existe também a Márcia especialista em homeopatia, né? Tem outras doenças dos pés que podem ser curadas também com homeopatia. E se você tem curiosidade de saber do que se trata, continue com a gente que a gente volta já já. E aqui, através do programa Mulher Mais, neste último bloco aqui do nosso programa, eu quero parabenizar aos aniversariantes, né, dessa semana. Nós temos aqui o Anildo Vasconcelos, que mora na Rua Baité. Tem também a Marluce Cândido Almeida, ela mora em Buritizeiro. Que bom que temos aí audiência em Buritizeiro, um alô bem carinhoso a todos os moradores de Buritizeiro, para vocês que acompanham o programa Mulher Mais. Tem também a Anita de Jesus, da Rua João Pinheiro, número 520, minha vizinha, né, Anita? Parabéns para você, que está aniversariando no dia de hoje, que durante essa semana está aí completando mais uma primavera. Eu parabenizo todos vocês aqui através do programa Mulher Mais e muitíssimo obrigada pela audiência de cada um de vocês. Então, parabéns para o Anildo Vasconcelos, para a Marluce Cândido Almeida e também para a Anita de Jesus. E nós vamos aqui continuar o nosso bate-papo com a Márcia Regina, ela é podóloga, atende aqui em Pirapora, ela também atende em Belo Horizonte, para você ver a dimensão do trabalho dela. Por isso que nós fizemos questão de trazer a Márcia aqui, justamente por isso, porque nós queremos trazer orientações e informações para você, porque cuidar da saúde é sempre muitíssimo importante. E uma coisa da medicina que está crescendo muito também, um ramo da medicina que vem aí tendo maiores evidências hoje, ainda bem que as pessoas estão dando mais credibilidade, que é a homeopatia, né, Márcia? Eu estava até comentando com a Márcia aqui, que pele maravilhosa que Márcia está com ela, e ela diz, homeopatia, minha filha. Então explica para nós a homeopatia, mas ensina-nos a ter essa pele de pêssego. Bom, realmente, a homeopatia, mas para conseguir uma pele de pêssego, tá, gente? Antes passa-se por uma exoneração. Então, quem tiver maior interesse pode ficar à vontade para estar pesquisando na internet. Nós temos aí um material extenso sobre a homeopatia, porque hoje em dia estamos dando muita importância à homeopatia, mas foi a primeira medicina que existiu, né? Então, aí depois passamos para essa química toda que existe hoje, né, Isso, porque tudo que era novo, né? Tudo que era inovar, tecnologia. Mas hoje em dia, como até os próprios alimentos, né, que vocês receberam aí hoje uma informação sobre a alface e os outros demais alimentos, todos nós estamos procurando ser agrotóxico. Então, eu diria que a homeopatia é a medicina sem agrotóxico, entendeu? Então, mas é muito boa, as pessoas costumam falar que é lenta. Na realidade, eu falo que é um processo de desintoxicação, você vai desintoxicando o seu organismo, né? E os resultados, gente, é muito bom, porque você aumenta a sua imunidade. Então, você fica outra pessoa, você fica com ânimo, fica com essa pele de pêssego, entende? Então, é muito bom mesmo. Vale a pena vocês estarem pesquisando. Aproveita a ferramenta que chama Google, procura na internet, estuda sobre homeopatia e qualquer dúvida, estou aqui com o maior prazer para tirar essa dúvida de vocês. É só procurar. Tem meu Face também, Márcia Regina Podóloga. Pode, né, pedir para eu estar adicionando, pode fazer perguntas. Então, o que é para informar e o que é para conhecer sobre o assunto e o que depender de mim, eu estou colocando à disposição. Ô, Márcia, quando você falava que a gente passa por um processo de desintoxicação com a homeopatia, enquanto eu estou fazendo esse tratamento homeopático, eu tenho que me restringir com alguns alimentos?
Olha, com certeza, Irani, é necessário restringir sim. Porque, na realidade, a pessoa que ela tem, muitas das vezes, ela tem um problema de saúde que tem a ver com a alimentação. Então, ela está comendo de forma incorreta, ela está tendo intolerância a um determinado alimento. Então, assim, eu peço que no período, né, desse tratamento a gente retire um pouco algumas alimentações que possam vir estar intoxicando. Como eu disse no início, é uma desintoxicação. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido e usando a homeopatia, que, né, vai trazer aí a pessoa num todo. Eu não trato doenças, a homeopatia não trata doenças, eu trato o doente, a pessoa, eu aumento a imunidade dessa pessoa, deixando bem claro aqui, porque muitas pessoas chegam para mim, você conseguiu resolver esse problema que eu tinha que ninguém nunca resolveu. A questão não é essa, tá? Então, eu trato o paciente, o cliente, o doente, não a doença. Então, a homeopatia não trata a doença. Pesquisa para vocês terem maiores informação sobre esse assunto, mas vale muito a pena. Quando você fala, eu trato o paciente e não a doença, o que significa isso exatamente? O que significa? Vou dar um exemplo. Uma das maiores procuras para a homeopatia é: não consigo emagrecer, meu cabelo está caindo, estou com as unhas fracas e por aí vai. Então, o que pode acontecer? Gente, um problema psicológico, emocional, pode causar queda de cabelo. Então, uma vez que você aumente a sua imunidade, o seu próprio organismo, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar contra essas emoções que estão lhe fazendo mal e você mesmo vai conseguir, né, resolver o seu problema. O mais interessante é, Márcia, isso funciona? Gente, funciona demais. Funciona muito. Eu sou a prova viva do que a homeopatia funciona. Então, quem quiser conhecer, eu já me coloquei à disposição, fique à vontade. Pode ir pelo Face, olha, o que vocês perguntarem, eu estou lá para responder. E a homeopatia, ela funciona através de medicamento, Como que é, Márcia? Sim, a homeopatia são medicamentos manipulados por um farmacêutico comum, porém especializado em homeopatia, não é qualquer farmacêutico que pode estar manipulando. Né, são medicamentos dinamizados. Quem conhece de física quântica entende exatamente o que eu estou falando. E, gente, é maravilhoso. Eu estou apaixonada com homeopatia. Eu sou suspeita a falar porque isso mudou muita coisa na minha vida. Então, o que aconteceu de bom comigo, eu gostaria muito de estar, né, trazendo para todo mundo que me procurar, porque foi uma coisa muito boa mesmo. Isso aí que você falou de queda de cabelo, de unhas quebradiças, aquela pele opaca que muitas vezes nós temos problemas emocionais que no nosso dia a dia a gente não percebe, né? Que isso traz problemas físicos e tem pessoas que adquirem a psoríase, né? Eu acho que o nome é esse, dessa doença que dá uma escamação na pele. Isso, e que diz que são problemas emocionais e que a homeopatia poderia tratar dessa. Na realidade, a psoríase, ela é um estresse. Ela pode ser um estresse emocional e pode ser um estresse alimentar. Então, para você ver, o que seria isso? Seria o seu corpo, né, trabalhando contra algo que está estressando. Então, pode ser no emocional, pode ser, né, a alimentação. E isso é visível porque todos que sofrem dessa doença sabem que ela vai embora. A pessoa passa um período nervoso, um período de estresse, ela volta de novo. E que não há medicamentos químicos que tratam uma vez por toda. Então, sempre ameniza o problema, depois volta novamente. Então, na realidade, o que a homeopatia trata? A doença? Não. A homeopatia trata o doente, a homeopatia trata a causa da doença. Na realidade, é isso. Pois é, gente, a homeopatia, pelo que Márcia está colocando aqui para nós, é um assunto bastante interessante. Nosso programa chegou ao final, ela não tem condições mais de falar sobre o assunto, mas você pode adicioná-la no seu Facebook ou mandar um convite de amizade para você estar interagindo com ela. Você pode procurá-la no consultório, que fica onde, Márcia? Vamos passar o endereço para você que você a procure e conheça maiores detalhes. O consultório, né, graças a Deus, hoje é sede própria. Eu já tenho 9 anos que estou atendendo em Pirapora e pretendo continuar, depende de vocês. É na Avenida Benjamin Constant, 1579, bairro Santos Dumont. No Face vocês podem estar me achando, é Márcia Regina Podóloga. Né? E o telefone, novamente, 3741-9057. E eu estou me colocando à disposição de todos e agradeço também, né, a todos aqueles que se tornam possível essa ferramenta de comunicação, que é a TV Rio.
Né? Quero mandar também um abraço para minha assistente Marina Guimarães, que o que seria de mim sem ela. Muito obrigada mesmo pela força que você me dá, para que isso se torne possível, esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo aqui em Pirapora e que, né, pretendo continuar. Ô Márcia, eu só tenho a agradecer a você por disponibilizar do seu tempo e vir aqui abrilhantar o Mulher Mais, né? Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui e eu espero que você volte outras vezes trazendo mais informações aí para os nossos telespectadores. Esse é o objetivo. Vamos estar voltando sim, vamos estar tirando dúvidas, vamos estar informando. Tudo que tivermos de novidade, eu pretendo, né, estar absorvendo e trazendo para todos. E no mais, eu só posso agradecer muitíssimo o seu carinho, como eu já frisei aqui na abertura do nosso programa, eu friso novamente aqui no encerramento, porque eu agradeço muito sempre o seu carinho com o programa Mulher Mais, a sua audiência, e esse programa é feito para você com todo carinho. Até o próximo programa. Fique com Deus e até lá. O programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Pavigás. Precisou? É só ligar. Lojas Azevedo. Completa por você. Festival de Prêmios da Sociedade São Vicente de Paulo.